Irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 8. Texto que começamos a estudar aí, né? Semana retrasada, já é a parte 3. Então, vamos relembrar aqui a parte do verso 28 em diante. Pelo menos do 28 até o verso 30, que é o foco que nós estamos dando, né, nessa sequência aí da chamada ordem da salvação, ou desse resumo. É lógico que Paulo não trata aqui de modo exaustivo, mas ele aponta pelo menos 4 ou 5 pontos dentro da ordem da salvação. Então eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Nós já lemos o capítulo 8 inteiro. Se você está chegando, vai pegar aí a sequência, dá uma retornada aí, procura no playlist aí do canal da IPRA, né, o curso sobre Romanos. Então a aula 8, tem a parte 1, a parte 2 que já foram ministradas. Então diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus esteja nos abençoando, portanto, no estudo da sua palavra. Nós vimos então, irmãos, que dentro da visão geral do apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, se apresentando à igreja com vistas a conseguir ali uma parceria missionária para ser enviado para a Espanha. Ele apresenta então todo o seu currículo, seu chamado, seu trabalho, a sua maior motivação, que é pregar o evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, não só do judeu, mas também do gentil, do grego. E então ele começa a fundamentar o porquê dessa atuação e por que a igreja tem que atuar na propagação, né, na proclamação do evangelho. Por que você tem que pregar o evangelho? E aí ele diz, primeiro porque o homem está condenado. O homem sem Deus, ele está entregue à sua própria inclinação, à sua própria paixão. Ele desprezou a Deus, ele deixou de reconhecer a existência desse Deus, que claramente é observado pela obra ou pela revelação geral. E esse homem, então, entrou em práticas totalmente abomináveis que desprezam a Deus. E aí, os judeus, apesar de terem recebido a revelação especial de Deus, a palavra de Deus, infelizmente também continuam pecando. Eles têm um conhecimento, mas a prática simplesmente pecaminosa fez com que todos os homens, sem nenhuma exceção, todos os homens pecassem e carecessem da glória de Deus. Não há um justo sequer. E a solução, portanto, do homem não está no próprio homem. O homem, por si só, ele está condenado. E somente o evangelho da graça de Jesus Cristo é que pode resolver esse problema. Porque em Cristo nós somos justificados. E aí, então, vai mostrar que a salvação, a reconciliação com Deus é mediante a obra de Jesus, que gratuitamente, por sua graça, se ofereceu em nosso lugar. E por que Jesus, então, ele tem capacidade para nos salvar? Primeiro, porque ele é o nosso representante. Ele é o próprio Deus que se fez carne e nos representa. Da mesma forma que Adão era o nosso representante, e na aliança que Deus fez com Abraão, a aliança das obras, Abraão falhou, e aí a consequência da morte eterna, da morte espiritual, veio para todo mundo, e consequentemente a morte física também. Então Jesus vem e restaura essa situação em relação ao grupo que ele separou para si. Nós vemos que Jesus então é representante de todos aqueles que Deus separou para a sua própria glória. E a obra de Jesus então reconcilia esse com Deus, e essa justificação traz algumas consequências, dentre elas a responsabilidade que temos de buscar a santidade. Porém, nós chegamos a uma seguinte situação: Jesus nos livrou da condenação do pecado, da morte eterna,
porém ainda vivemos debaixo da influência e da inclinação do pecado. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse constantemente eu faço. E eu sou um miserável homem, porque por mim mesmo eu não consigo nem andar em santidade e novidade de vida. E aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, olha, por isso que Deus nos deu o seu Espírito. E por isso que nós estamos sofrendo ainda e vamos continuar sofrendo. A nossa vida aqui será uma vida de sofrimento, porque ainda estamos presos a essa realidade do pecado. Somente quando da glorificação é que essa situação será revertida. E aí ele diz, olha, a glória da era vindoura nem se compara àquilo que a gente passa por aqui. E aí então ele mostra mais uma vez que dependemos de Deus. Dependemos de Deus porque somos condenados, mesmo quando somos reconciliados com Deus. Dependemos de Deus porque só através da ação do próprio Espírito de Deus é que a gente consegue se achegar a Deus e satisfazer a vontade de Deus. E aí ele então chega nesse ponto que estamos declarando que toda a obra da salvação é uma ação única, exclusiva de Deus. Aquilo que em teologia é chamado de monergismo, né? Uma ação única, ou seja, exclusiva de Deus para a nossa salvação. E Deus faz isso através de uma ordem, né? Chamada ordem da salvação, e como nós já mencionamos, Paulo sintetiza aqui no capítulo 8. Então ele diz que Deus, então, dentro desse processo para a nossa redenção, ele resolveu nos salvar. E como que ele fez isso? Primeiro, nos amando antes da fundação do mundo. Nós vimos a semana passada a expressão, porque os que de antemão conheceu. Essa expressão que antemão conheceu não aponta para o fato da presciência de Deus, ou seja, Deus saber quem vai aceitá-lo, né? Quem vai se converter. Não, mas o fato de conhecer, um verbo que vem de um contexto do hebraico, chamado hebraísmo, que aponta para a intimidade, que aponta para amor. E isso está em plena concordância com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, dizendo que em amor nos predestinou antes da fundação do mundo. Quando nós vamos lá para Apocalipse, nós vemos também que o livro da vida, aquele que trata dos salvos, foi escrito antes mesmo da fundação de todas as coisas, antes da criação, da fundação do mundo. Então esse amar de antemão não é simplesmente o fato de Deus conhecer ou saber quem ia crer, mas o fato de que Deus, pautado no seu amor, separa alguém, antes de tudo, antes da fundação do mundo, para a sua glória, ok? Então, se você ainda tem dúvida disso, eu convido você a dar uma olhadinha na aula da semana passada e rever ali todos os pontos e textos que comprovamos isso. Na sequência, então, natural, que é o tema dessa nossa aula de hoje, é que, então, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí, depois, no verso 29, ele faz uma terceira colocação, os que predestinou, a esse também chamou. Hoje o nosso foco vai ser essa ideia da predestinação. Deixa eu caminhar aqui nos nossos slides, então, de tudo aquilo que nós já tratamos até agora, das características daqueles que estão em Cristo, da relação da condenação do pecado versus e ainda estarmos sobre a influência do pecado. E aí nós chegamos aqui em Romanos 8, 28, em diante, que trata dessa ação de Deus, conheceu um amor íntimo para a salvação, predestinou, que é uma eleição incondicional. Nós vamos tratar disso hoje. Depois chamou, justificou e glorificou, terminando assim o verso 30, ok? Então, a ideia é que nada e ninguém pode mudar, manchar ou impedir a obra do amor de Deus pelos seus. Isso nos dá a certeza que somos mais que vencedores, conforme ele vai tratar no verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Semana passada falamos aqui do conhecer como o de amar com intimidade e hoje chegamos, portanto, na predestinação. A Bíblia, irmãos, afirma claramente sobre a predestinação.
né? Não há como negar a existência. Nós já mencionamos isso em outro momento. A ideia de que Deus elegeu pessoas, eleição ou predestinação aqui usando como sinônimo, que Deus elegeu pessoas para a salvação, é algo que está é apresentado nas Escrituras desde sempre. Nós vemos desde o início Deus escolhendo um povo para si, Deus separando um povo para si, Deus fazendo uma distinção entre os descendentes de Adão, os descendentes de Caim, onde os descendentes de Adão tinham todos ali características de temor a Deus, de obediência a Deus. E se você pegar lá o registro de Gênesis, você vai ver que a 7ª geração dos descendentes de Adão termina em Enoque, que de tão obediente a Deus, fiel a Deus, andando com Deus, não passa nem pela morte, Deus toma para si. Enquanto que na geração de Caim você vê uma degradação, uma situação cada vez pior de impiedade, de pecaminosidade, culminando lá também na 7ª geração, onde você tem uma situação deplorável, né? E aí você tem Lameque, e aí você tem toda aquela situação terrível de tentar manter a glória do homem acima de Deus, que culmina inclusive no episódio da Torre de Babel, né? Onde o homem procura a sua glória ou marcar o seu nome para a eternidade, diferente do caminho de Deus. Portanto, desde o início há 2 grupos. Os descendentes de Adão, que é chamado os filhos de Deus. Se você vai lá para Lucas, na genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus vai até Adão, e este filho de Deus, vai dizer lá, e os descendentes de Caim, que são chamados de filhos dos homens. Nós já estudamos isso em outro momento, e você conhece a minha inclinação, apesar de ter grandes amigos que inclusive estudamos juntos defendendo outras posições, principalmente em relação aos Néfilins, né, que os filhos dos homens, filhos de Deus, quando se unem em Gênesis 6, trata de anjos e tudo mais, por conta do livro de Jó, que apresenta que Satanás, quando se apresentou a Deus e os demais anjos, na presença onde estavam os filhos de Deus, né, como se fosse uma referência a anjos, mas eu prefiro ficar com a perspectiva até mesmo mais lógica, onde, né, menos crônicas e mais histórica, no sentido de que filhos do homem refere os descendentes de Caim e filhos de Deus refere os descendentes de Adão, que então se misturam, e aqui a linha eleita, ou a descendência eleita, e a descendência preterida ou caída se misturam, os filhos dos homens casando com as filhas dos filhos de Deus, e aí misturando tudo, e por isso você tem hoje essa relação de uma família, pessoas que são eleitas, pessoas que não são eleitas, como foi o caso do próprio contexto dos patriarcas, onde nós temos Isaac tendo 2 filhos, Jacó e Esaú, um sendo eleito, o outro não. Tá bom? Então, dentro dessa visão geral, então a predestinação está sempre presente. Depois Deus escolhe o próprio povo de Israel, depois você vê claramente em alguns momentos Deus falando sobre a escolha de Jacó e em detrimento de Esaú. Você vai ver também o próprio Senhor Jesus dizendo que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. E somente aqueles que o Pai lhe deu, esses virão para Cristo, e Cristo de maneira alguma lançaram fora. Então nós já vimos vários textos nesse sentido, e que apresentam então a doutrina da predestinação. Então eu acredito que o fato da doutrina da predestinação é algo bíblico, e aqueles que porventura vêm negar a existência da predestinação, na verdade, precisam se aprofundar um pouquinho nas Escrituras. Agora, o que difere entre os estudiosos da Bíblia, os biblistas, é se o que gera a predestinação? A fé gera a salvação, ou se a determinação da salvação gera a fé? Essa é a grande diferença entre os chamados arminianos e calvinistas, né? Na visão arminiana, a ideia é o seguinte: Deus sabia quem ia ter fé, e aí por isso predestina.
Só que aí nós temos um probleminha. Se Deus predestinou ou elegeu alguém para a salvação baseado na fé que essa pessoa teria, então a salvação não é mais pela graça, mas por algo que o próprio homem teve que ofertar. Então, se o homem é capaz de crer, ter fé, então a salvação é por esse mérito dele de ter fé. E aí a salvação pela graça acaba ficando meio que manchada. Portanto, a visão de que o fato de Deus ter nos amado antes da fundação do mundo e determinado, predeterminado aqueles que seriam salvos, escolhido os que seriam salvos, baseado no seu próprio amor, não naquilo que eu faço ou deixei de fazer, então aponta para uma salvação mais soberana, pautada na graça, naquilo que eu não merecia, e que está em maior concordância com toda a visão das Escrituras, principalmente quando trata de que a salvação não é de obras, obra alguma, e que a fé, inclusive, ou a fé salvadora, dentro daquela distinção de fé, né? A fé como crença, a fé como virtude, a fé como dom, ou a fé salvadora, essa fé salvadora que nos permite crer em Deus para a salvação, é um presente de Deus, não nasce de nós mesmos, como também o arrependimento para a vida é algo que vem do próprio Deus. Mas antes de nos aprofundar um pouquinho mais aqui no que significa predestinação e ver as questões até teológicas, doutrinárias aí, os principais teólogos que tratam do assunto e tudo mais, eu gostaria de talvez apresentar aqui uma analogia que eu sempre gosto de fazer, principalmente para aqueles que talvez estejam tratando do assunto pela primeira vez. Então, eu até vou abrir o chat aqui, porque eu não sei como que está, né? Mas, então vamos lá. A ideia que eu gosto a analogia que eu gosto de fazer, irmãos, para que entendamos, até diferencia um pouquinho dos principais teólogos, né, reformados, que acreditam tanto na predestinação para a salvação quanto para a condenação. Tá? Nós vamos ver isso mais durante o nosso estudo aqui. Mas eu, particularmente, apesar de ter referendos bíblicos para essa posição de Deus ter determinado tanto a salvação quanto a condenação, eu, particularmente, me inclino a defender a eleição apenas, né, a predestinação para a salvação, porque uma vez que o homem está condenado, eu não preciso determinar a sua condenação. O homem já está nesse estado, a palavra de Deus já nos apresenta que estamos nessa condição, e é a base, inclusive, da carta de Romanos, porque Paulo diz que ele tem que pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, porque todos os homens estão condenados, não existe um justo sequer. Então, se a situação natural do homem já é a condenação, eu não preciso decretar que ele esteja condenado, porque já é uma realidade, né? Então, todos os homens. Então, eu uso a seguinte analogia. Vamos imaginar que nós temos um grupo de 100 pessoas aqui, né? E todas essas pessoas estão me devendo algo, uma dívida exorbitante, que tais pessoas são incapazes de quitar. Uma dívida, e eu sou um comerciante, então as pessoas vieram, compraram, não pagaram, essa dívida cresceu, essa dívida chegou a um ponto impagável, e aí então eu como comerciante eu tenho a seguinte situação, eu posso mandar todo mundo para o SPC, né? Porque ninguém me pagou, as duplicatas estão assinadas, ninguém me pagou, então eu vou protestar os títulos e vou mandar todo mundo para o SPC. Se eu faço isso, eu sou injusto com essas pessoas que compraram e não pagaram? Não, não sou, me mantenho justo. As pessoas que entraram em dívida, as pessoas que não pagaram, então é um direito meu, inclusive, mandá-las para o SPC. Dentro dessa analogia, todas as pessoas com a prática pecaminosa entraram em dívidas com Deus. E algumas delas, inclusive, receberam dívidas que vieram do próprio pai, né? Que é o caso de Adão aqui. Mas, então, se Deus enviou todo mundo, condenou todo mundo ao inferno, Deus, o que é o SPC da história, Deus não seria injusto se mantivesse todos, sem nenhuma exceção, condenados a permanecer no SPC. Se alguém tivesse condição de pagar, pagaria e sairia.
Mas o problema é que essa dívida é exorbitante, ninguém tem condição de pagar. Então, se não tem condição de pagar, fica lá. E aí, então, nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, se eu, como comerciante, mandei os 100 lá para o SPC. Se eu, de repente, eu resolvo, quer saber de uma coisa, eu acho que eu vou perdoar a dívida lá de 30 pessoas. 30% eu vou perdoar. Como dono do comércio e como aquele que mandou as contas para o SPC, eu teria até o direito de fazer isso. Não teria problema nenhum de eu usar de misericórdia com alguns e não com outros. Tirar 30% do nome das pessoas do SPC e continuar o restante lá 70%. Mas alguém poderia dizer, mas poxa vida, por que você tirou desses 30 e não de outros 30? Né? O que te motivou a escolher isso? Isso poderia gerar aí um mal-estar, né? E pelo menos um questionamento, né? Do porquê eu teria simplesmente perdoado a dívida de 30%. E essas 30 pessoas que eu perdoei, por que eu não deixei essas 30 e não perdoei de outras 30? E essa discussão seria uma discussão, mesmo que sem fundamento, que é um direito meu, mas que geraria aí um mal-estar. Então, o que Deus faz? Né? Ele deixa todo mundo lá no SPC. Porém, dentro dessa minha história, então todo mundo que estava devendo para mim ficou lá, chegou uma terceira pessoa, alguém que não está devendo, alguém que não tem dívida comigo, e chega para mim e fala assim, viu, e aí, como que estão os negócios? Ih, rapaz, está todo mundo devendo, está todo mundo no SPC. E essa pessoa que não tem nenhuma responsabilidade para com ninguém que ficou devendo, não foi ele que comprou nada, não foi ele que ficou devendo nada, ele então somente chega para mim e fala, ó, eu vou pagar por 30 pessoas. E ela vai lá e escolhe lá 30 duplicatas ou 30 fichinhas lá que eu tenho dos 100, e ele pega, ó, vou pagar por essas 30 aqui. E ele paga. Essa terceira pessoa paga por essa dívida. Qual que é a minha figura como comerciante? Eu posso manter essas 30 pessoas por quem ele pagou no SPC? É óbvio que não. Não existe mais dívida. Eu tenho que, inclusive, retirar o nome delas do SPC e dar crédito para elas. Como se nada, não tem mais dívida, não tem mais nada que as impeça de viver a vida comercial. Então, como comerciante, uma vez que eu recebi por esses 30, o meu dever é tirá-los de lá e concedê-los toda a postura de alguém que não tem dívida nenhuma. Agora, se eu tivesse recebido pelos 30 e mantivesse os 30 lá, eu seria injusto, desonesto. Agora, em relação a esse terceiro, essas 70 pessoas que não foram agraciadas com o pagamento da dívida, eles podem reclamar com o terceiro, por que você não pagou para mim? Não, eles não podem, a dívida é deles. O fato desse terceiro ter sido gracioso com 30 pessoas desse grupo, não coloca essa terceira pessoa em dívida com 70. Ela só foi gracioso com 30, ela não tinha obrigação nenhuma de pagar por ninguém, e ela resolveu pagar por 30 pessoas. E essas 30 pessoas, a única coisa que elas vão poder fazer é viver a vida de um modo grato agora por essa pessoa que quitou uma dívida exorbitante, que eles não teriam condições nunca na existência deles em pagar. Eu, como comerciante, fico isento e justo, porque eu recebo pelos 30, então eu tiro os 30 do SPC, mantenho os 70 no SPC de modo justo, porque eles continuam devendo, a dívida é deles, e eles que são os responsáveis por pagar. Ao mesmo tempo, esses 30 vivem de modo agraciado a essa terceira pessoa que pagou a dívida deles e que pagou de modo gratuito, sem requerer nada em troca, simplesmente por graça. E os 70 não pode nem reclamar também, porque eles estão naquela condição por conta das suas próprias atitudes, da sua própria dívida. Dentro da analogia, é lógico que toda analogia é fraca, né, meu irmão? Você vai ter pontos negativos, mas dentro dessa analogia, então o que acontece? Toda a humanidade pecou. Essa é a condição. O nosso representante primeiro pecou, deixou uma dívida exorbitante, e nós depois seguimos os seus caminhos e pecamos. Não há um justo sequer, todos pecaram. O fato, então, de eu nascer em iniquidade
Nascer em pecado já me conduz à realidade de que eu nasci condenado. Eu já nasci no SPC, ou seja, eu já nasci no inferno. Deus não manda ninguém para o inferno porque as pessoas já nascem no inferno. Porém, Deus, que era aqui o dono do comércio, vamos assim dizer, com quem todos têm uma dívida, manteve todo mundo nessa condição até que alguém voluntariamente, alguém que não tinha dívida nenhuma, mas que era ao mesmo tempo como eu e como você, pagou um alto preço, pagou a nossa dívida. E se Jesus, então, pagou essa dívida na cruz, o que o Pai faz? Por aqueles que Jesus pagou, ele, então, concede a redenção, a reconciliação, a salvação. E aí nós chegamos a alguns pontos importantes. Primeiro, se Jesus tivesse pago a dívida de todas as pessoas do mundo, Deus não poderia manter ninguém no inferno. Só que a Bíblia deixa claro que haverá pessoas que vão para o céu e pessoas que vão para o inferno. Por que Deus, e a Bíblia diz que isso vai acontecer? Porque a dívida não foi paga de todos. Jesus vai dizer que aqueles que o Pai lhe deu, esse, de modo algum, ele vai abandonar ou vai lançar fora. E ele vai ressuscitar no último dia. A ideia é que aqueles que foram separados antes da fundação do mundo, sem ter cometido nem obra boa ou ruim, e que foram alvos da graça de Deus e do pagamento da dívida, esses, portanto, foram separados para a salvação. Enquanto que aqueles que não foram agraciados permanecem na condição que estão, ou seja, de condenados. Condição esta que a própria natureza humana os colocou e a própria prática deles o colocou. É nesse sentido, então, que Romanos diz que Jesus pagou um alto preço e que a salvação foi gratuita. Gratuita para nós, porque para Jesus foi um preço terrível, um preço miserável, né? Um alto preço. E por isso que Paulo vai dizer que Jesus, então, na morte da cruz, ele cancelou a nossa dívida. Então, para aqueles que foram alvos do pagamento dessa dívida, do cancelamento da dívida através da obra de Jesus Cristo, esses foram separados para a salvação, ou chamados vasos para a glória de Deus. Então, a predestinação refere-se a esse processo onde todos estavam condenados e Deus, antes das obras dos homens, escolheu ou separou aqueles pelo qual Cristo Jesus pagaria o preço. Jesus vem, paga o preço por esses através da sua obra e, consequentemente, então, Deus agora justifica aqueles que não têm mais dívida, porque se Jesus cancelou a dívida através da obra redentiva, através da obra na cruz do Calvário, essas pessoas não podem mais ser mantidas dentro daquela analogia no SPC, mas devem então serem retirados de lá e dado a elas o lugar que lhe é digno agora. No caso, uma vez que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e recebemos o pagamento da dívida, então fomos reconciliados com Deus e vamos viver em paz com Ele. Então, de uma maneira bem simples, espero que tenha te auxiliado. É lógico que a analogia, como eu já disse, sempre não é completa, mas a doutrina da predestinação aponta para o fato de que Jesus, alguém como nós, que se encarnou, mas que sem dívida nenhuma, paga o preço para as pessoas que Deus já havia separado antes da fundação do mundo para a sua própria glória, e uma vez que essas pessoas, então, têm a dívida quitada, eles são reconciliados com o Pai, e por isso, num determinado momento da vida, eles são chamados por essa graça irresistível para viverem com Deus. E esse é o momento que a gente chama de novo nascimento ou de conversão. Tudo bem? Se você tiver alguma colocação, está aí o chat aberto para que você possa participar. Então vamos lá, irmãos. Então, dentro da predestinação, agora vamos entrar na parte mais, vamos dizer assim, doutrinária, teológica do negócio, mas tendo em mente essa historinha, essa analogia que eu trouxe para você. Então vamos lá. Para auxiliar, então, o esclarecimento, nós devemos basear o nosso pensamento em doutrinas mais claras. Por exemplo, Deus é soberano. É como falar, mas por que Deus escolheu um e não os outros? Primeiro, a soberania de Deus. Isso vai ficar claro no capítulo 9, quando você vê aí, por exemplo, no verso
14, depois que... vamos ler o verso 13. Abra aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Romanos capítulo 9, verso 13. Como está escrito, amei a Jacó, ou seja, escolhi a Jacó, amei esse amor de antemão, conheceu de antemão, amei a Jacó, porém, me aborreci de Esaú, ou preteri Esaú, ou odiei a Esaú, né? Dependendo da sua tradução aí. A ideia é que então que Deus escolheu, amou alguns para salvação e outros ele então simplesmente deixou do jeito que estava. Apesar que dentro da doutrina da predestinação, os teólogos vão defender que Deus amou alguns, escolhendo para a salvação, e odiou ou preteriu outros, deixando mesmo ou escolhendo para a condenação. E aí então alguém pode dizer, olha a pergunta, certamente você fez essa pergunta aí, né? Paulo vai nos dizer, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Assim, mas se Deus resolve salvar um e não salva o outro, mas isso é injustiça. Aí Paulo fala, mas há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por quê? Porque os dois estavam condenados, os dois tinham dívidas, os dois estavam na condição de condenação por conta da sua própria existência, da sua própria natureza, da própria situação. O fato de Jesus ter pago por um e não pelo outro, não faz de Deus injusto. Porque, na verdade, Deus recebeu a paga, Deus recebeu a dívida de um, e enquanto que do outro não recebeu, portanto, esse outro que não pagou a dívida continua justamente, de um modo justo, ainda condenado e sujeito à separação de Deus. Então, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? O próprio Paulo diz, de modo nenhum. E aí, o que Paulo vai reforçar é a soberania de Deus. O verso 15 diz, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende do homem, ou seja, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de Deus usar da sua misericórdia, de Deus aplicar a sua graça. Né? Então, a base da eleição, né, no sentido da eleição para salvação ou para condenação, como a doutrina ensina, acaba nos conduzindo a reforçar e exaltar a doutrina da soberania de Deus. Se a salvação dependesse do próprio homem, se o homem manifestasse a fé que fosse digna de ser salvo, então a salvação estaria na mão do próprio homem e Deus deixaria de ser soberano porque estaria à mercê da fé do coração do homem. Então ele ficaria na expectativa, quem que vai ter fé? E será que o cara vai conseguir, vai continuar com essa fé até o final? Isso fere diretamente com a soberania de Deus, os decretos eternos, a realidade da depravação do homem, a pecaminosidade natural do homem, a indesculpabilidade do homem, que por si só não consegue alcançar a lei de Deus, mesmo porque a lei só tem como objetivo calar a boca para que todos possam reconhecer que são condenados diante de Deus. Vamos lá, nós temos aqui o comentário do Cezinha. Pastor, um dia desses vi vários comentários com deboche e sarcasmo quanto à eleição e à predestinação. Zé qualquer lá ainda usou a expressão unidunite, escolhi você, né, porque fui com a sua cara. Realmente a ideia, quando você joga simplesmente a ideia da predestinação sem um conhecimento das Escrituras e da própria situação do homem, parece ser algo arbitrário de Deus. Mas quando você entende que Deus não escolheu um em detrimento do outro, simplesmente por bel prazer, mas Jesus pagou por um preço, e o amor de Deus, antes que nós tivéssemos cometido qualquer tipo de prática, foi a base da eleição, e não aquilo que eu podia oferecer a Deus, mesmo porque Paulo diz que o que motiva a minha eleição é justamente aquilo que eu não sou, né? Paulo vai usar, vocês observaram que Deus chamou as coisas loucas do mundo, as que não são, as fracas, né? Para envergonhar aquelas que pensam que são alguma coisa. Então, veja, a eleição de Deus não está pautada naquilo que o homem fez. Aqui mesmo, no capítulo 9, você vê ainda um pouquinho antes, né? O verso 9 é dito assim, capítulo 9, verso 9, porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não somente, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai,
E ainda, presta atenção agora, e ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham praticado nem o bem ou o mal, e aí a explicação de Paulo é, para que o propósito de Deus quanto à eleição, veja que é um tema bíblico, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então veja, Deus não escolhe ninguém porque foi com a cara de alguém, como o estulto aí, o infeliz aí, acabou expressando para você, Cezinha. Né? Unidunité, escolhi você porque foi com a sua cara. Não, Deus não nos escolheu porque foi com a nossa cara. Deus nos escolheu pautado no seu amor. Não foi por obras. Os gêmeos nem tinham nascido. A predestinação é antes da fundação do mundo. A eleição é antes da fundação do mundo. Eu não tinha praticado nem bem nem mal. Não foi baseado no fato de que eu teria fé, ou de que eu seria um rapaz bonzinho, ou que teria uma prática amigável. Não. A eleição está pautada tão somente no próprio Deus, na sua soberania, nos seus decretos eternos. Cezinha continua dizendo, é muito triste ver a ignorância e até a arrogância de pessoas desinformadas. Ainda que tentemos mostrar os argumentos bíblicos, as pessoas mostram repulsa e forte rejeição quanto ao assunto. Por que as pessoas procuram, têm um mecanismo para rejeitar a doutrina da predestinação? Porque a base da doutrina da predestinação é nossa incapacidade de fazer o bem. E ninguém gosta de ouvir essa ideia, você é condenado, você é depravado, espiritualmente falando, você está morto. As pessoas não querem ouvir isso. Elas falam, não, eu sou bom, eu nunca bati na minha mãe por causa de mistura. Eu nunca roubei a jabuticaba do vizinho. Eu sempre respeitei os meus professores, eu sempre paguei os meus impostos. Então, as pessoas acham que elas são boas. E quando que o padrão de Deus é tão alto que mesmo aquela pessoa que é uma pessoa, porque é conhecedor do bem e do mal, e que realiza a prática do bem com constância, mesmo essa pessoa, a sua prática do bem é insuficiente para alcançar. Então, por que as pessoas rejeitam a doutrina da predestinação? Porque a doutrina da predestinação nos desmascara. A doutrina da predestinação diz para você o seguinte, você é tão depravado, tão corrupto, tão miserável, que você já está condenado e que você não tem condição de alcançar e atingir o padrão de Deus ou qualquer tipo de postura que te dê a possibilidade de salvação. Você está morto nos seus próprios pecados, nos seus delitos. E, portanto, você precisa de Cristo. Você precisa reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Você precisa confessar os seus pecados e crer que Jesus é o nosso Redentor. E as pessoas não querem isso, porque elas partem de uma inclinação, inclusive pecaminosa, de autopreservação e de defesa, né? De autodefesa. Não, eu sou o cara bom. Vixe, eu comparado com o meu vizinho, eu vou para o céu com os pés nas costas. Mas o problema é que a comparação não é com o seu vizinho. A comparação não é com Hitler. Né? A sua comparação não é com qualquer assassino, serial killer que porventura já tenha vivido aí. Não. A comparação nossa é com o padrão justo de Deus. E ninguém consegue atingir. Vamos lá que o Alessandro também nos ajuda aí. Reverendo, então o crente que é convertido, algum pode ou não ser predestinado, mas mesmo que temos que viver dentro da doutrina, mesmo sem saber, correto? Como sabemos que seremos escolhidos? Vamos lá. Na verdade, a igreja, você pode ter pessoas dentro da igreja que não são predestinadas. Tudo bem. Agora, não existe um convertido que não seja, de fato, eleito. Por quê? Veja a sequência. Ele me amou de antemão, ele me escolheu antes da fundação do mundo, então ele me predestinou, por conta do seu amor ele me predestinou, e os que predestinou ele chamou. Esse termo chamou, nós vamos estudar semana que vem, mas refere-se à conversão, à mudança de vida, ao reconhecimento que eu sou pecador e que eu careço de Jesus, reconhecendo que a obra de Jesus me justifica. Então aqueles que passaram pelo novo nascimento, que é a conversão, aqueles que nasceram de Deus, então esses de fato, esse processo de conversão é uma confirmação
da eleição. Agora, tem pessoas que se agregam à igreja, não passam pela conversão. Elas simplesmente aderem a um grupo. Elas começam a frequentar, mas elas acham que são santas, elas acham que são dignas da salvação, elas acham que não tem pecado e que estão aqui dando uma chance para Jesus. Então, veja, essas pessoas, na verdade, não passaram. Então, mesmo aquelas que passaram pela conversão, mas não entendem ainda a doutrina bíblica, ou não foram apresentadas de uma maneira correta, mas se ela passou por esse processo de ser resgatado de uma maneira irresistível pela graça de Deus, então, mesmo que ela não entenda a doutrina, e pode ser que ela até passe a vida inteira sem entender, mas ela era uma pessoa eleita, uma pessoa predestinada. Eu não sei se é nesse sentido que você fez sua pergunta, se porventura aí se eu não fui claro, por favor, coloca mais aí a sua pergunta, Alessandro, para que eu possa até compreender um pouquinho o que você está querendo realmente falar. Se não, como que eu sei se eu sou escolhido? O ímpio, ele não reconhece a sua pecaminosidade. A gente só se arrepende porque Deus abre a porta desse arrependimento da vida. Veja, é diferente arrependimento de remorso, né? Tem muitas vezes que às vezes vem para a igreja por causa de remorso. A pessoa se sente tão culpada por algo que fez, aí procura uma igreja para tentar amenizar a sua culpa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um arrependimento sincero que é promovido pelo próprio Deus, que me convence do juízo, da justiça e do meu pecado. E que me convence que eu, sem Cristo, eu não sou nada. E que minha vida, então, agora tem que ser vivida tão somente para Cristo e para pregar o Evangelho, para que outras pessoas que são eleitas sejam alcançadas, porque se eu não fizer isso, a minha vida não tem valor nenhum. Então veja, Paulo depois lá em Colossenses vai dizer sobre as características do eleito, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de eternos afetos, misericórdia, justiça e tal, e aí ele vai a questão da prática do perdão, da evangelização, da adoração, do conhecimento, do habitar, do instruir-vos uns aos outros, da palavra de Deus habitar no meu coração, tudo isso é característica da minha eleição. Então é por isso que aqui mesmo no capítulo 8 de Romanos ele diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. É possível saber que eu fui eleito e salvo? Sim, porque o Espírito Santo falou, você era um tranqueira e mesmo assim Deus te amou e Deus te resgatou em Cristo Jesus. E portanto você deve viver sabendo que Ele não te livrou das situações adversas desse mundo. Você está sujeito a passar por um monte de problema, mas Ele te garante a vida eterna e nada e ninguém pode diminuir esse amor de Deus por você. Tá? Vamos lá. Cezinha, quando citamos Pelágio e Agostinho, Lutero e Erasmo de Roterdã, quando entramos na história, as pessoas rilham os dentes e usam palavras de ofensa. Isso é lamentável. Na verdade, é aquilo que eu te falei, César. Toda vez que você apresenta uma doutrina que confronta o orgulho humano, que coloca o homem na sua real condição de pecador, miserável, condenado, aquele que não for tocado pelo Espírito Santo, ele não aceita um negócio desse. Por isso que existe até um movimento dentro da igreja que você não pode falar mais de pecado, você não pode falar mais nem de salvação. É o presente de Deus. Porque se você fala de salvação, você já está partindo do pressuposto que a pessoa está precisando ser salva. E aí ela diz, não, mas quem disse que eu preciso ser salvo? Eu sou um cara bom, rapaz. Então, como que você me fala que eu sou pecador? Você não conhece minha vida. Você está partindo de que pressuposto? Seu arrogante, seu preconceituoso. Então, aí já tem movimentos dentro da igreja, um movimento diabólico, diga-se de passagem, que diz que no Evangelho você tem que pregar, então, sobre o presente de Deus, que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você, que na verdade isso é um engano muito grande, porque se você está falando, você tem que pregar o Evangelho para toda criatura, você não sabe, ninguém vem escrito na testa, né? Eleito ou não eleito. Então, se você está pregando para um eleito, você chega para ele, Deus tem um plano maravilhoso para você. E se ele não é eleito, o plano maravilhoso de Deus para ele é ser condenado. Então, como que você pode falar um negócio desse para alguém? Então, o padrão do Evangelho é arrependei-vos e crede. E aqueles que foram separados para Deus e serão chamados, que foram eleitos, quando eles ouvirem o confronto do Evangelho, eles vão se prostrar diante de Deus. Os que não são, eles vão
levantar, né, com o punho cerrado para vir para a briga, porque você está confrontando a realidade deles. Pelo menos, o eleito, inclusive, ele pode se colocar nessa posição em um determinado momento, né? Eu, particularmente, a única certeza que eu tinha na minha vida é que eu nunca seria crente. E, de repente, Deus me derruba, né? Me mostra que, realmente, quem faz as coisas é Ele e que é Ele que cumpre a sua vontade. O apóstolo Paulo também, de certa forma, né? Se colocava como um judeu auto-justificável e que, de repente, teve um impacto da verdade do Evangelho e, pela graça e misericórdia de Deus, foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então, existe um momento na vida que o eleito ele pode se debater, né? Ele pode até espernear para reconhecer a sua situação de carência de Deus. Mas aí, num determinado momento do chamado, Deus, através do Espírito Santo, vai convencê-lo e ele vai reconhecer a sua pecaminosidade. Vamos lá. O diácono Roberto, lembrando que mesmo assim nos cabe falar do Evangelho. Como diz o pastor, ninguém vem estampado na testa. Perfeito. Veja, irmãos, a predestinação, ela não nos isenta da responsabilidade de pregar o Evangelho. Muito pelo contrário. Quando nós estudamos isso na Bíblia, porque muita gente, quando você estuda predestinação, fala, então se Deus já predestinou quem vai ser salvo, então para que ter igreja, para que ter evangelização, para que ter obra missionária? Veja que nós estamos tratando do livro de Romanos, da carta aos Romanos, e a base de Paulo é justamente essa, porque o homem é condenado, porque a salvação somente através de Jesus, e porque Deus já separou os eleitos para ele, eu preciso pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele vai dizer lá no capítulo 10, é um meio que Deus determinou para alcançar os seus. Ninguém vai ser salvo se não for mediante a pregação do Evangelho. Então, imaginemos que tem aí milhares de eleitos ainda esperando ouvir o Evangelho. E ao ouvir da verdade do Evangelho, ter despertado para a salvação em Cristo Jesus. Ao ouvir do Evangelho da salvação, crer e se arrepender. Então, a predestinação, na verdade, como diz Calvino, né, ela impulsiona o trabalho da evangelização. O apóstolo Paulo mesmo, no livro histórico de Atos, Lucas vai registrar que a motivação de Paulo em pregar o evangelho estava no fato de que Deus havia revelado para ele que tinha muitos eleitos em determinado lugar. Falou, continue pregando porque eu tenho muitos eleitos nessa cidade. Então veja, o fato de saber que Deus já separou para si pessoas, para a sua glória, que vão ouvir o Evangelho e vão se prostrar, é a maior motivação para continuarmos pregando. É como se nós tivéssemos irmãos nossos que estão perdidos e que nós precisamos encontrá-los. E o modo de encontrar é anunciar a salvação através de Cristo Jesus. Que o nosso irmão mais velho já morreu na cruz, já pagou a nossa dívida e que o Pai está nos chamando de volta para casa. Aqueles que são eleitos vão ouvir essa mensagem e vão retroceder, vão voltar para os braços do Pai. Tá joia? Alessandra, beleza, o Cezinha também. Essa ideia de nunca ser crente também parava em minha mente, até nos conhecermos na faculdade. É verdade, Alessandro, nós tivemos aí um privilégio muito grande e apesar de mim mesmo, o Espírito Santo te alcançou por conta da sua eleição. Se assim não fosse, né, estaríamos tanto eu quanto você perdidos com toda certeza. Que Deus continue te abençoando aí, te usando e abençoando sua família. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide, irmãos. Então tudo, a soberania de Deus, os decretos, a depravação do homem, tudo isso, vemos o apóstolo Paulo tratando aqui em sua carta aos Romanos para identificar que a salvação pela graça é que gera a fé salvadora no coração daqueles que Deus, em sua soberania, predestinou. Vamos dar uma marca aqui Romanos 8, dá uma olhadinha comigo lá em Efésios, capítulo 2. Né? Efésios é um texto fantástico que trata sobre a predestinação, capítulo 1 e também o verso 2. Na verdade, os 3 primeiros capítulos tratam das questões doutrinárias e a partir do 4º capítulo, então,
essas verdades doutrinárias sendo aplicadas, né, na prática. Vamos lá. Efésios capítulo 2, a partir do verso... Todo o capítulo, mas vamos ver o verso 4, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida com Cristo, ou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A salvação é graça de Deus, não por nossas obras. E juntamente com Ele nos ressuscitou. É aqui, irmãos, que faz uma grande diferença para entendermos que a primeira ressurreição lá de Apocalipse se trata da conversão, ok? Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que hoje já reinamos com Cristo, já somos embaixadores de Cristo, já somos sacerdotes de Cristo hoje, agora. Tá? Não estamos esperando o milênio, não. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Opa, que fé? Aí ele diz, e isto, ou seja, a fé, não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus. Vem da ação graciosa de Deus. Então, até a fé que me possibilita crer em Cristo e me arrepender, é fruto da ação de Deus. Então, é a graça que produz a fé, que gera a fé salvadora no coração daqueles que Deus separou na sua soberania e predestinou segundo a sua grandeza. Então veja, a ideia de que Deus sabia que eu ia ter fé, por isso me predestinou, cai por terra quando, primeiro, eu entendo que conhecer de antemão não é pré-conhecimento, mas sim me amar, desejar intimidade antes de todas as coisas. Então, Ele nos amou antes da fundação do mundo e por isso nos predestinou. Você está aqui em Efésios ainda? Efésios capítulo 1, vamos relembrar aqui, né? Verso de número 4, ele diz, assim como nos escolheu, veja, a eleição, a escolha, tema bíblico, assim como nos escolheu nele, em Cristo, essa é a ideia, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou. Talvez a divisão aqui do versículo não foi muito feliz, mas a ideia é, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja, antes da fundação do mundo ele nos escolheu. Então a doutrina da predestinação, ela vem antes da nossa realização, nós não tínhamos feito nem o bem nem o mal, para não motivar essa eleição de Deus, não foi as nossas obras que motivou a eleição de Deus, mas o amor de Deus antes da fundação do mundo. Beleza, irmãos? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para você. Eu não sei se isso aqui está disponível ainda, né, lá do Mackenzie, mas é num estudo do reverendo Alderi. Então, estou abrindo aqui, que talvez na tela maior aí que você consiga enxergar melhor. Então, segundo o professor Alderi, que foi inclusive meu professor no seminário, ele diz assim, a doutrina de Calvino sobre a predestinação pode ser resumida em 3 termos. Então, ele resume aqui, primeiro, que a doutrina da predestinação é absoluta, ou seja, ela não é condicionada por quaisquer circunstâncias finitas, mas repousa exclusivamente na vontade imutável de Deus. Então, a predestinação não depende, não é mutável. Se Deus elegeu, ponto, acabou, está eleito. Segundo, é particular, não se aplica não se aplica a grupos, mas a indivíduos. Ou seja, mesmo Deus escolhendo Israel no Antigo Testamento, Paulo vai dizer que nem todo israelita, de fato, é descendente de Abraão. Ou seja, não é porque você nasceu judeu que você já está salvo. Está com o passaporte carimbado. Né? A ideia é que a salvação é individual e a eleição, portanto, também é. Então, Cristo não morreu por todos, mas somente pelos eleitos. Como nós falamos no início, se Deus tivesse morrido por todos, então todos teriam que ter saído do SPC, todos teriam que ter saído lá do inferno. Então não haveria ninguém mais condenado, porque se foi pago a dívida, não tem mais o que cobrar.
Se a Bíblia deixa claro que existe no julgamento pessoas que vão para a condenação eterna e outros que vão para a vida eterna, é porque Jesus não pagou por todos, né? Mesmo porque a obra de Jesus ela é suficiente. E também porque Deus não dá troco. O sangue de Jesus não tem como dar troco, né? Então, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Por aqueles que ele morreu, foi suficiente e eficaz. E voltando aqui para o nosso slide, o doutor Oderi ainda vai dizer que a predestinação ela é dupla. Então, dentro da visão dos reformadores, em especial de Calvino, a predestinação é tanto para a salvação quanto para a condenação eterna. Eu já disse para você que eu, particularmente, não sei se isso faz de mim menos ou menos calvinista, mas eu sou inclinado, mesmo com todos os textos que reforçam essa ideia de uma predestinação dupla, tanto para a salvação quanto para a condenação, eu tenho ainda certos questionamentos sobre a predestinação para a condenação, porque ela não é necessária. Porque uma vez que o homem já estava condenado, então não tinha o porquê de você determinar a condenação, ok? E mesmo porque a queda do homem é fruto da escolha que o próprio homem teve, né? Do livre-arbítrio que Adão e Eva tinham e que usaram para desobedecer e quebrar o pacto da obediência. Então, essa ideia de que a predestinação para a condenação também ocorre, apesar de ter base bíblica, eu acho que para mim é mais um chover molhado, que é mais no sentido de dizer, de reforçar sobre a eleição de Deus, do que de apontar realmente a uma atitude eterna de Deus, né? Se eu simplesmente sei, e aí na presciência, no conhecimento, que o homem, utilizando da sua liberdade, me desobedece e por isso cai, e aí eu de antemão, antes de todas as coisas, já escolho quem vai ser eleito, eu não preciso determinar quem vai para o inferno, porque todos já estariam lá. Mas é um assunto teológico, não é fácil, não é simples, e nós vamos seguir aqui a ideia de uma doutrina sobre a predestinação na perspectiva dupla, tanto para a salvação quanto para a condenação, inclusive apresentando os textos que referendam cada um desses pontos. Tudo bem? Então vamos lá. Segundo ainda o professor, Calvino cria que essa doutrina era claramente encontrada nas Escrituras e que não queria dizer nada sobre predestinação que não pudesse ser tomada da Bíblia. Então ele também não permitiu que a doutrina fosse usada como desculpa para não proclamar o Evangelho a todos. Veja, essa é uma ideia natural. Se Deus então elegeu todo mundo que vai ser salvo, então não precisa fazer nada. Mas isso é um erro. Como eu já disse aqui, a doutrina da predestinação, na verdade, é a força motriz para a evangelização. Porque Deus tem um povo para ser alcançado, eu preciso falar. O meio para alcançar os eleitos é a pregação do Evangelho. Isso vai ficar claro depois, quando nós estudarmos capítulo 10, quando, vamos dizer, conformosos são os pés do que anuncia boas novas, porque eles só vão se arrepender, só vão crer em Jesus, e os que creem em Jesus foram os eleitos, obviamente, à medida de que o Evangelho é pregado, tá certo? Mas isso aí depois a gente vai reforçar quando estudarmos o capítulo 10. Então, de fato, na história da igreja, alguns dos maiores evangelistas e missionários foram firmes defensores da doutrina da predestinação. George Whitefield, Jonathan Edwards e tantos outros, próprio Calvino. Calvino, por exemplo, enviou missionários para o Brasil, né? Quando da solicitação do senhor de Villegagnon, da tentativa da França, né, em estabelecer uma colônia aqui, foi enviado por Calvino cerca de 50 missionários presbiterianos, huguenotes, né, que são os presbiterianos franceses, com o objetivo de colonizar o Brasil, de evangelizar os nativos aqui. Então veja, a postura de evangelização missionária está aí desde sempre naqueles que defendiam a doutrina da predestinação como meio bíblico e correto de Deus separar para si um povo para a sua própria glória. Tá bom? Um outro texto aqui, deixa eu abrir aqui a tela para você.
no site Monergismo, falando sobre a predestinação de Luiz Berkhoff. Se você tiver a teologia sistemática de Luiz Berkhoff, então você não precisa procurar lá, mas se você não tiver o livro, né, Teologia Sistemática, de Luiz Berkhoff, eu digo a grandona, porque tem o breve, né, mas a grande, você vai encontrar isso aqui. Predestinação, no sentido mais amplo do termo, refere-se a todas as criaturas racionais de Deus. Abrange todos os homens bons e maus, e isso não meramente como grupos, mas como indivíduos. E aí ele cita vários textos, inclusive Romanos 8, 29, Romanos 30, Romanos 9, de 11 a 13, que fala da eleição de Jacó e a preterição de Esaú, e Efésios também, que em amor nos predestinou, para referendar que é uma doutrina bíblica. Ok? Então a predestinação, dentro da visão reformada, inclui duas partes, a saber, a eleição e a reprovação. Tá? Eleição e a rejeição. Então vamos lá, eleição. A Bíblia fala da eleição em mais de um sentido. Fala da eleição de Israel como um povo para um serviço especial e também para privilégios especiais. E aí nós temos esses versos aí que apontam para isso. A Bíblia fala da eleição de indivíduos para algum ofício ou serviço especial, em um determinado momento, né, uma determinada função específica. Deus escolheu fulano para fazer determinada coisa. E fala da eleição de indivíduos para serem adotados como filhos de Deus e herdeiros da glória eterna, que é o termo que nós estamos estudando, o sentido que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a eleição nessa perspectiva, de uma eleição específica de indivíduos escolhidos antes da fundação do mundo para serem filhos de Deus, herdeiros da glória eterna. Ok? Então, esta é a última, é a eleição que está em consideração aqui como parte da predestinação. Ela pode ser definida como o propósito eterno de Deus de salvar alguns da raça humana através de Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Então veja, na doutrina da predestinação aí você subdivide a eleição, que aponta para aqueles que foram separados para a glória de Deus, e a reprovação para aqueles que foram deixados na sua própria condição, condenados ou de morte espiritual. Então, a doutrina da predestinação prevê a eleição dos salvos e a reprovação ou a manutenção da realidade daqueles que continuam condenados por sua própria natureza. Então, nesse sentido, ainda tratando do tema, vamos falar da reprovação. A reprovação é a doutrina da eleição, naturalmente implica que alguns da raça eleita não foram, portanto, separados para a glória de Deus ou para a salvação. Não foram eleitos. Então, a reprovação mostra, se Deus propôs salvar alguns, ele também propôs não salvar outros. Então, isso está em perfeita harmonia com os ensinos das Escrituras sobre esse ponto. Então, eu vou abrir aqui a tela para que você acompanhe melhor. Mas aí nós temos, em especial aqui, Romanos. Vamos aproveitar que nós estamos aqui em Romanos. Nós temos uma sequência aqui no capítulo 9 que reforça a ideia de que Deus preteriu alguns, permitiu que esses permanecessem no estado de condenação. Então vamos lá. Romanos 9,13 é o texto clássico que diz, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Se você der uma olhadinha no texto paralelo, eu só vou citar para você aqui, mas se você não quiser abrir não tem problema, que é Malaquias, né? Malaquias capítulo 1, último livro aí do Antigo Testamento, quando o povo questiona sobre o amor de Deus, Deus fala, eu escolhi Jacó. Né? Então, Malaquias capítulo 1 diz assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então, Deus vai demonstrar que o seu amor para conosco está no fato de ele ter nos escolhido. Né? Então, e se aborrecido, ou preterido, ou odiado, ou deixado, né, os demais na condição que eles estavam. O verso 17 do capítulo 9 diz assim, porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei,
para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Até a rebeldia de Faraó contra Deus, né, estava dentro da sua soberania, dos seus decretos. Verso 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Então a ideia de que Deus tem uma ação dessa reprovação, Deus deixa o homem ou entrega ao homem a sua própria inclinação de tal modo que esse homem fica cego, surdo, quanto às questões do Evangelho. Né? O próprio Senhor Jesus, no seu ministério terreno, irmãos, ele vai dizer que... Por que se falou para o parábola? Ele falou, para aquele que ouve, não escute, para que veja, não enxergue, e se converta, né, e dos seus maus caminhos. Então, mesmo dentro dessa característica da predestinação, onde Deus escolhe alguns para ser salvo, outros são privados desse entendimento, da ação da iluminação do Espírito Santo, justamente para não ouvir, né, justamente para não enxergar, justamente para não entender, e as coisas não vão fazer sentido para eles, porque tão somente Deus permitiu que eles ficassem na própria condição de cegueira espiritual, de surdez, né, e de necessidade de Deus. E até nós mesmos, né, antes do nosso chamado, quantas vezes o Evangelho nos foi anunciado, quantas vezes nos foi apresentado sobre a salvação em Cristo Jesus, e nós simplesmente, para com isso. Até que um dia, como que no cair de uma escama, né, as coisas começam a fazer sentido, como no acender de um interruptor, a luz emana em nossa mente e nosso coração. Então, é no tempo de Deus que Ele vai nos chamar. É isso que nós vamos tratar semana que vem, que é uma consequência natural da predestinação, da eleição, baseada no amor de Deus. Voltando aqui então para o verso 21 de Romanos 9, também nos é dito, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para da mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, para aqueles que questionam, mas por que Deus ama alguns e pretere outros? Paulo vai usar o argumento da soberania dele e a autoridade dele. O oleiro não tem autonomia para usar do mesmo monte de barro, pegar uma parte e fazer um vaso de honra e fazer daquele mesmo barro um vaso de desonra? Isso não tem nenhum problema. Deus também não tem nenhum problema de conflito ético em Deus, o fato de Deus ter escolhido alguns e deixado outros na condição de condenação. Mesmo porque, como nós vimos, ele não perdoou tão somente, mas ele recebeu a paga da dívida por esses que ele separou para a sua própria glória. Verso 23 ainda vai dizer, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E no capítulo 11, verso 7 de Romanos, é dito assim, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Então, o texto que apronta para a doutrina da predestinação, que Deus na eleição, então o que Deus faz? Ele elege alguns, e abre o entendimento, enquanto outros ele simplesmente mantém e endurece para que essas pessoas não aceitem o Evangelho, não aceitem o plano da salvação. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque ele, como o Deus soberano, tem direito do mesmo barro fazer no vaso de honra e vaso de desonra. E os outros textos apontam também para essa mesma linha. Vou ler aqui, se você não quiser abrir, Mateus agora, capítulo 11, o verso 1, 25 e o verso 26. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que muitos são chamados, são fracos, não são sábios, né? São as coisas loucas do mundo, justamente para que aqueles que pensam que são alguma coisa sejam desprezíveis, né?
e para que ninguém se glorie diante de Deus. Eu fui salvo porque eu fui um cara bom, eu fui salvo porque eu sou assim, eu fiz assim, eu fiz aquilo. Não, a Bíblia deixa claro que nós somos salvos pela graça, mediante a fé que o próprio Deus nos dá, segundo a obra de Cristo realizada em meu lugar, porque eu era tão depravado, tão miserável, que eu não tinha condições por mim mesmo de alcançar a salvação ou de satisfazer o padrão de Deus. Beleza? Vamos lá, irmãos. Então a reprovação pode ser, aqui vou abrir aqui o texto para você acompanhar melhor aí. Reprovação pode ser definida como aquele decreto de Deus pelo qual ele determinou privar alguns homens da operação da sua graça especial e puni-los por seus próprios pecados para a manifestação da sua justiça. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui as telas corretamente. Então vamos lá, Cezinha. Pastor, muitos têm dúvida quanto aos condenados. Em outras palavras, a predestinação para o inferno. Então, nós vemos que dentro da doutrina reformada, a doutrina da predestinação, ela prevê a eleição e a condenação, a reprovação. Tá? Só que, dentro dessa doutrina da predestinação, eu particularmente me inclino muito mais, César, a entender que essa reprovação seja no meio de Deus endurecer o coração daquele que já está condenado por si só, para que ele não compreenda e que não seja dado a ele o entendimento a respeito, a iluminação necessária a respeito das verdades para a salvação. E muito menos lhe é fechado a ideia de receber a fé salvadora e o arrependimento para a vida. Agora, você vai encontrar grandes teólogos, pessoas fantásticas, que dizem que, de fato, a doutrina da predestinação aponta para a eleição e a reprovação, a condenação. Né? Eu, particularmente, não acredito da condenação propriamente porque o homem já está condenado. Você não precisa decretar algo que já é real. Agora, dentro da doutrina, essa reprovação aponta o fato de fechar para essas pessoas a graça reconciliatória, de modo que eles, mesmo ouvindo o Evangelho, continuam sem entendimento. Mesmo vendo a graça de Deus e compreendendo situações do dia a dia relacionadas à ação de Deus, continuem obscurecidos no seu próprio entendimento. Então essa é a reprovação, eles não chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Ok? Paulinho, pastor, você pode explicar sobre Romanos 10, 9? Posso, no capítulo 10, viu, Paulinho? Vamos olhar aqui, estou brincando. Se sua boca confessar, será salvo? Como se encaixa na doutrina da predestinação? O Mateus perguntando, Paulinho, se fosse você, estava enrolado, mas o Mateus perguntou, é lógico. Veja aqui, Mateus, nós estamos numa sequência lógica de Paulo, onde Paulo está caminhando, né, passo a passo, para que você compreenda aí, de fato, como que é o processo. Ele está aqui dizendo, já disse que todos os homens pecaram, que a salvação, condenados estão, que a salvação é por meio de Jesus, a justificação vem por meio de Cristo, só que essa justificação traz benefícios, mas também traz responsabilidades, e aí mostra que nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos, não conseguimos nos santificar por nós mesmos. Por isso o Espírito Santo foi nos dado, e há um processo dentro desse ordem da salvação, para que eu possa, então, ter a plena certeza de que eu vou chegar a ser glorificado no céu. E aí ele mostra que dentro desse processo, nós ainda continuamos sujeitos a todas as situações adversas, mas já com a salvação garantida, porque Deus escolheu, Deus separou os seus para a sua própria glória. Aí no capítulo 9, ele vai referendar toda a doutrina da eleição, mostrando que está pautado na soberania de Deus, que Deus escolheu para a sua própria glória, para manifestar a sua glória, enquanto que aqueles que ele preteriu é para manifestar a sua ira, a sua justiça, que não existe nenhuma injustiça da parte de Deus. E aí, então, ele vai entrar no capítulo 10, justamente mostrando que para que essa eleição seja aplicado na vida dos eleitos, ou seja, o chamado, lembra? Amou de antemão,
predestinou, nos chamou. Esse chamado, ele precisa, obviamente, ser mediante a pregação do Evangelho. Se você dá uma olhadinha em Romanos, né, você vai ver que vai enfatizar a ideia, aqui no capítulo 10, da pregação, da importância da pregação. E por que ele vai falar da importância da pregação? Porque, mesmo Deus tratando da predestinação, e a salvação é mediante a eleição de Deus, o homem ele vai responder essa ação de Deus. Existe um paralelo, né, na Bíblia, onde diz sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essa soberania de Deus determina todas as coisas em relação ao homem, mas quanto à sua responsabilidade de reconhecer a obra de Deus, ainda permanece. Mesmo Deus agindo sobre esse homem, dando a graça, dando o entendimento, a iluminação, fazendo ele compreender o plano da salvação, mesmo sendo a ação toda exclusiva de Deus, a partir do momento do seu nascimento, aí começa a contar a sua responsabilidade, o momento do nascimento espiritual, né, do novo nascimento. E aí começa a contar a sua responsabilidade. E a confissão em Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador, já é a primeira atitude aí, uma vez que você foi ressuscitado, uma vez que Ele te deu vida estando você morto, você recebe essa fé salvadora. Então a manifestação dentro da responsabilidade humana de que a graça de Deus te alcançou é a própria confissão de fé. Então por isso que é necessário confessar com a sua boca e que Jesus é o seu Senhor e que consequentemente, você foi alcançado por essa graça de Deus. Eu estou voltando aqui para Romanos, porque eu estava lá em Mateus. Então, no capítulo 10, né, o capítulo 9, ele reforça sobre a eleição, mostrando que não há injustiça da parte de Deus, que Deus é justo e que ele tem toda a autoridade de escolher pessoas para a sua glória e outras para manter a sua ira. E o capítulo 10, então, ele vai mostrar, olha, e para alcançar esses eleitos, como que tem que ser feito? Através da pregação. E a pregação é um instrumento de Deus para alcançar o eleito. E é através do ouvir da palavra que a pessoa vai passar pela conversão e aí, chamado à vida, ou seja, ressuscitado, vindo para a vida, começa a contar a responsabilidade desse homem. E aí, a primeira responsabilidade dele é o quê? Confessar Jesus como Senhor e seu Salvador. Por isso que o capítulo 10 diz que aquele que confessar com a boca Jesus como Senhor e teu coração crês que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja, aqui ele está falando dessa fé salvadora, o resultado da fé salvadora. Deus amou, Deus predestinou, num determinado momento, através da pregação do Evangelho, ele chama. E como resposta dessa fé salvadora que Deus te dá na conversão, no chamado, você então confessa Jesus. Veja que a sequência lógica é essa. Deus amou antes da fundação do mundo, Deus predestinou, Deus chamou, que é o momento da conversão, através da pregação do Evangelho, e uma vez que você ouve o Evangelho e crê que é fruto da fé salvadora, então você agora está vivo. E como vivo, então você tem condições de responder, confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, essa confissão do homem não nasce dele mesmo, é fruto da fé salvadora que Deus deu no momento que ele te chamou eficazmente, como o Cezinha está colocando aí, né, esse chamado eficaz, que é o momento da nossa conversão. Agora, esse chamado eficaz é mediante a pregação do Evangelho. Né? Se você ver, nós vamos depois tratar com isso lá, Mateus, no capítulo 10, que o meio para alcançar, né, é a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O verso 17, né? E assim, a fé vem pela pregação. Estou aqui em Romanos capítulo 10, verso 17. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, ou seja, o Evangelho de Cristo. Se você vai lá para Efésios, capítulo 1, verso acho que 13, 14, vai dizer: vós mesmos, quando ouvistes o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, né, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então a conversão é no momento que eu ouço o Evangelho da salvação. Deus me dá a fé salvadora, os meus ouvidos se abrem, eu entendo o Evangelho e aí então
nesse processo é o chamado eficaz, onde eu saio das trevas, venho para a maravilhosa luz. Então aí eu compreendo as coisas e agora, estando vivo espiritualmente em Cristo, eu posso responder e confessar Jesus como meu Senhor. E mais que isso, eu vou começar a praticar as boas obras que o próprio Deus preparou para que eu andasse nela antes mesmo de eu ter me convertido. Tudo bem? Vê aí direitinho. Vamos lá, o Paulinho ainda coloca aqui. Esse texto é muito usado para dizer que a confissão gera salvação e não que a salvação gera confissão. Veja, quando você pega o capítulo 10 de Romanos, separado de toda a carta de Romanos, você perde essa sequência lógica, mas a sequência que Paulo está fazendo passinho a passinho, né, devagarinho, para que você entenda, é que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Deus me amou antes da fundação do mundo. E aí ele me escolheu. E na minha vida, há um determinado momento que ele me chama. E esse chamado vem através do quê? Do Evangelho. Quando eu ouço o Evangelho e creio, então é porque eu recebi essa fé salvadora de Deus, essa ação de Deus. E quando eu recebo a fé salvadora, eu sou chamado à vida. Ele me dá vida, mesmo quando eu ainda estava morto. Ou seja, eu sou ressuscitado em Cristo Jesus. E aí agora começa a minha responsabilidade de contar. E a primeira delas é confessar Jesus. Agora, eu não confessei Jesus solto no mundo. Foi uma consequência de algo que Deus já fez e que Paulo apresenta de uma maneira lógica e bem cronológica aqui na carta aos Romanos. Beleza? Vamos lá então, irmãos, para terminar aqui o termo da predestinação, né? Então, dessa definição sobre a reprovação ainda, parece ter realmente um propósito duplo. Então, a saber, primeiro, privar alguém da concessão, da regeneração e graça salvadora, fazer com que a iluminação não chegue, essa pessoa ela vai ouvir o Evangelho, você vai apresentar todas as verdades, ela vai ler as Escrituras e aquilo não vai fazer diferença nenhuma para ela. E conceder a eles a desonra e a ira de Deus pelos seus pecados, ou seja, mantê-las inclinadas à sua prática pecaminosa, à sua desobediência, à sua rebeldia contra Deus. Tá certo? Ninguém tem o direito de chamar Deus para prestar contas sobre a eleição de alguns e a rejeição de outros. É o que Paulo fala. Há injustiça da parte de Deus? Não, de modo nenhum. Ele teria sido perfeitamente justo, inclusive se não tivesse salvado nenhuma alma humana. Se Deus tivesse mantido todo mundo no inferno, se todo mundo tivesse ficado no SPC, né, naquela historinha que eu falei no início, eu, como comerciante, seria justo e Deus, como Deus, seria justo da mesma forma, mantendo todo mundo no inferno. Mas aprove Deus manifestar a sua graça para exaltar a sua própria glória e a sua misericórdia em salvar alguns desses homens todos caídos. Então, segundo a sua benevolência, ele compadeceu de alguns, enquanto de outros não. E esses que foram alvo da compaixão de Deus não tinham absolutamente nada a ofertar a Deus, não foram escolhidos porque eram mais bonitos, porque Deus foi com a nossa cara, ou porque realizamos qualquer outra coisa, mas tão somente porque Deus, na sua grandeza, soberania e no seu amor, quis. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, 1 Coríntios capítulo 1 vai deixar claro que se você foi eleito é porque você era o pior, né? Para que você não tenha condições de se vangloriar diante de Deus e nem diante de ninguém. Ok, irmãos? Semana que vem, aí a gente trata da sequência aí ainda de Romanos, capítulo 8, né? Agora entrando no verso 29, ou melhor, no verso 30, que diz, aos que predestinou, também, a esses também chamou. Então, esse chamado, ou chamado eficaz, chamado eficaz de Deus, vamos tratar essa vocação na semana que vem. Tá certo? Alguma pergunta, irmãos? Ainda temos aí a chance de você colocar aí no chat alguma coisa. Quero agradecer já enquanto, se porventura você estiver digitando, agradecer a presença de todos os irmãos conosco. Qualquer dúvida aí, por favor, irmãos, nós estamos também à disposição. Pergunte lá no WhatsApp e conforme a gente vai tendo um tempinho aí, nós vamos respondendo sem nenhum problema. Tá joia? Ok, então vamos orar, encerrando aí o nosso estudo dessa noite. E que você possa, você que reconhece que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, que você é condenado, né, ou nasceu em condenação
e que foi justificado, retirado da condenação pela graça, tão somente pela graça de Deus, porque você não tinha nada a oferecer a Deus, que você possa viver agora como eleito de Deus, com gratidão no seu coração, de um modo extremado, pregando o Evangelho a todas as criaturas, sabendo que Deus tem separado para si um povo eleito e que esse povo vai ser alcançado mediante a pregação do Evangelho. E você não foi chamado para ludibriar ninguém, argumentar contra ninguém, é simplesmente pregar a simplicidade de que Cristo foi crucificado na cruz e pagou os nossos pecados. E aqueles que são eleitos pela ação do Espírito Santo de Deus vão entender isso plenamente. Você não precisa nem ser um teólogo formado para ser pregador, né? Até quando nós, na nossa postura pecaminosa, né? Como Jonas, vamos lá e sapecamos lá, arrependei-vos ou Deus vai te destruir. Deus é misericordioso e numa pregação fajuta de Jonas, 120 mil pessoas se convertem numa tacada só. Porque é tudo obra de Deus. Apesar da nossa incompetência, Ele tem alcançado os seus eleitos e tem sido glorificado na vida desses. Louve a Deus se você tem compreendido a respeito da sua realidade espiritual e da graça que te alcançou, e viva para a honra e glória do Senhor, que te amou antes da fundação do mundo e por isso te escolheu para a sua glória. A Ele seja dado toda a honra, todo o louvor, toda a glória, e que nossa vida possa ser vivida para exaltá-lo mais e mais. Amém?